Então vamos que vamos, cada dia melhor. Eu me chamo Júlio Dornelas e nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 práticas infalíveis para elevar a sua autoestima. E por que vamos falar de autoestima? Porque, família, autoestima ela está diretamente ligada com os resultados que você está colhendo. Se você está feliz com os resultados que você está colhendo, aplicando essas 5 estratégias que eu vou passar aqui para você hoje, pode ter a certeza que vai potencializar os seus resultados. E se você não está feliz com os resultados que você está colhendo, já deixa o seu curtir e aplica essas 5 práticas que você vai ver com seus próprios olhos a transformação dos seus resultados e a felicidade brotando novamente aí do seu coração. E o que é autoestima, família? Nada mais do que a maneira como você mesmo se estima. Isso é muito poderoso. Muitas pessoas querem ser amadas, muitas pessoas querem ser valorizadas pelas outras pessoas. Só que quando a gente faz uma simples pergunta, você percebe que essas pessoas muitas vezes nem elas mesmas se amam e se valorizam. E eu preciso te trazer essa reflexão. Qual foi a última vez que você se elogiou? Quais são as palavras que você utiliza para poder falar sobre você? Você é uma pessoa que se considera a sua melhor amiga? O seu melhor amigo, a pessoa que se coloca para cima? Ou você é uma pessoa que constantemente te fere com as suas próprias palavras, te coloca para baixo, fala que não é capaz, que não vai conseguir, que a vida é assim mesmo, por que eu, por que comigo? Família, vítimas não vencem. Para você reprogramar sua autoestima é essencial bater no seu peito, assumir a responsabilidade para construir uma nova história. Porque uma vez que você eleva a sua autoestima, você eleva os seus resultados e você constrói uma história que você se orgulha. E isso em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos, se você tem uma autoestima baixa, você vive se colocando em relacionamentos abusivos. A pessoa não te valoriza, a pessoa não te ama e você quer isso do outro, mas você não se dá isso. E eu mesmo já sofri muito, me colocando em relacionamentos abusivos porque eu mesmo não me amava. Eu não gostava nem mesmo daquilo que eu olhava no espelho. Eu me olhava no espelho, família, eu só enxergava defeito. Eu não gostava da minha orelha, achava minha orelha grande, achava meu olho baixo, meu nariz torto. E tudo para mim começava a ficar negativo. E aqui entra um primeiro grande passo que você precisa dar para elevar a sua autoestima e reprogramar a sua autoimagem, a percepção que você tem sobre si mesmo. Tudo o que você foca expande. É a reprogramação do seu foco. E por que isso é importante? Se tudo aquilo que você coloca o seu foco vai crescer, vai expandir, quando você olha para si e só enxerga coisa negativa sobre você, não gosta daquilo que você vê no espelho. Às vezes você nem mais se olha no espelho, porque você se desconectou da sua verdadeira essência. E só vê coisas negativas em si, mais disso você vai atrair. Porque tudo que você vibra é aquilo que retorna. Então, um primeiro grande passo que você pode dar, e eu mesmo fazia isso, eu apliquei, se você aplicar, você vai ter resultado, é começar a se elogiar. E se elogiar com gratidão. Vou te dar um exemplo. Eu não gostava das minhas orelhas. Então, o que eu comecei a fazer? A reprogramar meu foco? Agradecendo. Obrigado. Obrigado pelas minhas orelhas, porque me permite ouvir. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus olhos. Eu não gostava dos meus olhos. Hoje eu me acho um homem bonito. E, em consequência, transformou completamente os meus resultados no trabalho. Eu vivo hoje o meu sonho, no relacionamento. Eu vivo um casamento maravilhoso, extraordinário, financeiramente. E eu apliquei essa estratégia. Então eu olhava nos meus olhos e falava, obrigado pelos meus olhos, que me permite enxergar. Obrigado pelo meu nariz, que me permite respirar. Obrigado pela minha boca, que me permite profetizar bênçãos e graças para a minha história. E pouco a pouco, eu fui me reconectando com a minha verdadeira essência. Eu fui me amando de verdade, me valorizando. E eu te desafio, aplica, reprograme o seu foco. Porque quando você começa a focar nas coisas positivas, adivinha, você começa a também pensar de maneira positiva. Você começa a sentir de maneira positiva, a agir de maneira positiva, ânimo, entusiasmo, confiança e, como consequência, você colhe resultados positivos, você vive a vida que você almeja, você realiza os seus objetivos. Agora, quando você só fica focando nas coisas negativas, você pensa de maneira negativa,
Você sente de maneira negativa desânimo, cansaço, frustração, arrependimento. Você age de maneira negativa, constantemente de cabeça baixa. E a sua colheita vai ser negativa. E é uma questão de escolha, família, é isso que eu quero te dizer. Então, o primeiro grande passo é a reprogramação do seu foco. Porque tudo que você foca, expande. E o segundo grande passo é o seguinte, é a reprogramação do seu sistema de comparação. Como assim, Júlio? Me explica, eu te explico. Muitas e muitas vezes, quando eu sofria com baixa autoestima, eu não gostava de mim, não gostava dos meus resultados, era em comparação com as outras pessoas. E quantas vezes você não pega o seu celular, entra aí no Instagram e se compara constantemente com os outros? Nessa comparação, nessa guerra da comparação, a sua autoestima sempre vai sair ferida. Então, por isso que é essencial você reprogramar o seu sistema de comparação. E se você quer se comparar com alguém, compare com quem você foi ontem. E siga a sua vida melhor que ontem, melhor ainda amanhã e seguindo sempre em frente. Não é o melhor do mundo, mas é o seu melhor. O melhor que você pode hoje, na situação que você tem, até ter condição de fazer melhor ainda. É simples assim, família. Porque quantas e quantas vezes você se comparando com os outros, vem o desânimo, vem o cansaço, a ansiedade. E a gente vai se colocando em um estado de depressão, de tristeza profunda. Não, calma. Se for o jeito, exclui essas pessoas. Faz um limpa no seu Instagram hoje. E olhe os seus resultados, as suas atitudes. E vai melhorando. Vai praticando uma atividade física, fazendo uma caminhada. Vai vestindo a sua melhor roupa. Para de ficar deixando roupa entulhada no seu guarda-roupa para momentos especiais. Um perfume para um momento especial. Um momento especial é hoje, família. O melhor dia de você viver é hoje. O único dia que nós temos é hoje. E vai buscando o seu autoaperfeiçoamento, a sua melhoria contínua. E siga sempre em frente. Isso me fez lembrar de algo que eu vivi quando eu recebi o diagnóstico de câncer. Em 2020, eu estava me preparando para correr uma meia maratona no Rio de Janeiro. 21 quilômetros. E antes de receber o diagnóstico, eu tinha corrido 24 quilômetros em 2 horas. Talvez você não entenda de corrida, mas eu estava correndo muito bem. Eu estava muito preparado para a meia maratona. E aí eu recebi o diagnóstico e tive que reaprender a andar. Quando eu te falo sobre a comparação com você mesmo, eu estou te falando da comparação diária, o melhor que você pode com aquilo que você tem. O meu melhor, um dia antes de ser internado, ir para a UTI e receber esse diagnóstico, era correr 24 quilômetros. Na UTI, o meu melhor foi reaprender a andar. Era um passo de cada vez. Um dia depois do outro. Uma vitória por vez. E ali eu fui reaprendendo a andar e agradecendo a Deus pela vitória diária. E é com essa história que eu quero que você sinta paz no seu coração. Com essa certeza que não é o melhor do mundo, mas é o seu melhor na situação que você tem até ter condição de fazer melhor ainda. E pode ter a certeza que quando você foca na sua melhoria contínua, a sua autoestima vai sendo elevada, assim como também a sua confiança. E o terceiro passo essencial para você elevar a sua autoestima é reprogramar a sua história. Como assim, Júlio? Me explica melhor. Qual história que você conta da sua própria história? Porque quando você olha para a sua história e só foca nas coisas negativas e conta uma história de derrota para si mesmo, adivinha o que você vai sentir? Desânimo, cansaço, frustração, arrependimento. Ah, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado. Ah, se eu tivesse agido assim, se eu tivesse agido assado. Família, o que aconteceu, aconteceu. Qual a história que você conta da sua própria história? Quando você reprograma o seu foco e para de olhar somente para as coisas negativas, as suas feridas, os seus traumas vão sendo reavivados, porque o seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. E uma vez que você olha para o seu passado e vive remoendo algo negativo que aconteceu, o mesmo sentimento que aconteceu lá atrás volta para o seu momento presente. E se por algum acaso você tem um trauma lá do passado, alguém te fez sofrer lá atrás, hoje, quem te faz sofrer, quem reaviva esse trauma é você. Por isso que é fazer cada vez mais as nossas cicatrizes força e não desculpas. Como então, Júlio? Eu vou reprogramar a minha história, você não me conhece. Você não conhece as feridas que eu tive que passar, os desafios que eu tive que superar. Não, talvez eu não conheça a sua história, mas eu tenho certeza
que uma vez que você muda a maneira como você conta a sua própria história, transformando aquilo que é ferida em cicatriz e a sua cicatriz em força, tudo começa a mudar. A sua autoestima começa a ser elevada. Sabe por quê? Porque você pode tirar o aprendizado de tudo que você viveu. Tem algo que eu carrego dentro de mim, eu quero trazer para você, que é o seguinte: Deus, ele é pai, ele não é um sacana. Tudo que aconteceu na sua vida, quando você olha de fora. E como é que é olhar de fora? Isso é uma estratégia da PNL. Ao invés de voltar para aquele momento e sentir toda a dor daquele momento, olha esse desafio que você viveu lá no seu passado como se fosse uma tela de cinema. Porque quando você faz essa desassociação daquele momento, você também desassocia a emoção que você viveu. E dessa maneira, eu te faço a seguinte pergunta, e é um exercício, uma tarefa que você pode fazer agora. Pausa esse vídeo, desassocia desse momento ruim que você viveu e pergunte o que eu posso aprender com isso. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor hoje com aquilo que eu vivi lá atrás? Em tudo da graça. E você vai reparar que cada vez mais, quando você faz essa pergunta para si, o que eu posso aprender, como eu posso me tornar uma pessoa melhor, você vai reescrevendo a sua própria história. E aquilo que era uma ferida, aquilo que era um trauma, se transforma em cicatriz. E qual é a diferença de uma ferida para uma cicatriz? A ferida, quando você toca, dói, machuca. A cicatriz não. A cicatriz você pode tocar, você pode falar. Você está curado, você está curado. Você tem o poder de curar a sua própria história. E com isso, contando uma história positiva para si, uma história de vitória, o jogo começa a mudar. Qual é a história que você tem contado sobre a sua própria história? Os seus resultados começam a mudar, a maneira como você se enxerga, a maneira como você acredita em si mesmo, que você pode construir uma nova história. Por isso que eu te falo, não me importa qual é a sua idade, não me importa o que aconteceu na sua vida, porque essa vida, ela não é sobre o que aconteceu conosco, é sobre o que a gente escolhe fazer com tudo isso. Eu não estou te falando isso porque a minha vida é fácil, não. Eu tive que superar muitos desafios. E o maior deles foi quando eu me vi na cama da UTI, diagnosticado com câncer. Qual a história que você contaria sobre a sua própria história? E para mim, família, isso aqui é minha marca de vitória. É sobre isso. Você é muito melhor do que imagina. Reprograme então o seu foco, o seu sistema de comparação, melhor que ontem, melhor ainda amanhã, siga sempre em frente, em comparação a você mesmo, 1% todos os dias. E reprograme a sua história. E a nossa quarta prática, sendo a quinta, a melhor de todas, é o seguinte: é a reprogramação do diálogo interno. Como assim, Júlio? A conversa que você tem com você mesmo. Quando você está diante de um desafio, o que você fala para você mesmo? Qual é a voz que tem mais força aí dentro da sua cabeça? É a voz negativa ou é uma voz positiva? É uma voz que te eleva, que te conduz a vencer os seus medos, a superar os desafios, dizendo para você: você é capaz, você vai conseguir, isso vai dar certo, você nasceu para vencer? Ou é uma voz que constantemente diz para você: será que isso é para mim? Eu não vou dar conta, eu não sou capaz. E tudo isso vem com a história que você conta da sua própria história. Família, a reprogramação do seu diálogo interno é uma atitude e uma técnica que eu ensino para os alunos dentro da comunidade Nascidos para Vencer, que você pode implementar. É a técnica 3-para-1. A cada um pensamento sabotador que vier na sua mente, dizendo que você não vai conseguir, será que isso é para mim, eu não sou bom o suficiente? E imediatamente você vai dizer 3 afirmações vitoriosas. Eu vou conseguir, eu sou capaz, eu nasci para vencer. Porque nada nem ninguém pode parar um vencedor. Nada nem ninguém pode te desanimar. Não é o que a vida fez ou faz conosco, é o que a gente escolhe fazer com tudo isso. Reprogramar a sua autoestima é construir uma nova história. Com esse vídeo você tem uma oportunidade de fazer novas todas as coisas na sua vida. Se você chegou até aqui, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, porque com isso o YouTube entende que esse é um conteúdo valioso e entrega para mais pessoas. Sem ação não existe reprogramação. Então é a reprogramação do seu foco. E está percebendo como uma coisa está diretamente ligada com a outra? Reprogramação do seu sistema de comparação. Reprogramar a história que você conta sobre a sua própria história. Reprogramar o seu diálogo interno. E principalmente, reprogramar os rótulos que foram colados em você
Como assim, Júlio? Me explica novamente. Do 0 aos 7 anos, somos uma grande esponja. Tudo aquilo que as pessoas foram falando para você, isso foi moldando a sua identidade. Então, talvez lá atrás, você escutou, você não é capaz, você não vai conseguir. Isso foi colando rótulos em você. Você não é bom o suficiente, você é feio, você é esquisito, aí você foi para a escola, sofreu bullying, igual eu sofri muito bullying. Você é gordo, você não vai dar conta. Isso vai nos apagando, vai nos distanciando da nossa verdadeira essência. E pouco a pouco, para a gente ser aceito nos locais, o que a gente faz? A gente coloca algumas máscaras para ser uma pessoa diferente, em cada lugar diferente. E não temos autenticidade. E não temos a coragem de assumir as nossas fragilidades. Não temos coragem de assumir a nossa história, assumir o comando da nossa própria vida, família. Porque constantemente, quando você sofre com baixa autoestima, quando você não está no comando da sua vida, você quer se moldar ao ambiente. Você quer se moldar simplesmente para agradar as outras pessoas. Você não consegue nem dizer não. Quantas e quantas vezes você fez coisas, agiu de maneira que você não gostaria de ter agido. Fez o que não gostaria de ter feito. Reprogramar os rótulos significa você voltar a se conectar com quem você verdadeiramente é. E uma vez que você reprograma o seu diálogo interno com a técnica 3-para-1, você começa cada vez mais a ter brilho nos seus olhos, a ter vontade de viver, a querer viver os seus maiores sonhos. Porque quando você sofre com baixa autoestima, você olha para os seus sonhos, você olha para o seu futuro e às vezes você não consegue enxergar nada, porque você projeta o seu passado, a história que você conta da sua própria história, uma história de fracasso no seu futuro, e isso gera um desânimo terrível. Agora, uma vez que você reprograma o seu foco, reprograma o seu sistema de comparação, reprograma a sua história, reprograma o seu diálogo interno e reprograma os rótulos da sua vida, da sua autoimagem, agora você olha para o seu futuro com uma visão completamente diferente. Você dorme com vontade de acordar no outro dia já para fazer o seu bom dia, para escrever essa nova história. É maravilhoso, família. Esse conteúdo que você acabou de ver é um conteúdo valioso, mas só é valioso para quem aplica. Porque sem ação não existe reprogramação. Vamos que vamos, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E falou, valeu!